As buscas na Câmara de Albufeira continuam a dar que falar e desta vez foi o espaço de comentário político de Ricardo Araújo Pereira, de Pedro Mexia e de João Miguel Tavares, em que se falava deste tema e em que, basicamente, se fala desta tensão evidente que existe entre declarações políticas, a judicialização da política e até parece haver quase que uma concordância implícita nos três, que é algo que, deste ponto de vista, desde que envolve o Chega, é bastante difícil de conseguir neste programa, mas vamos ver esta troca de ideias e fazer uns comentários. O que nós já tivemos que levar e que suportar inúmeras vezes foi questões que deviam ser políticas, querem ser resolvidas por polícias e por Ministério Público. Não é? Parece que a ética ficou reduzida àquilo que o Tribunal diz que se pode fazer ou que não se pode fazer. Agora, o que nos faltava é que agora, à boleia de um crime de ódio, uma pessoa do Chega, ainda que esteja a dizer coisas sobre ciganos que são altamente discutíveis, que são politicamente inaceitáveis, o que for, mas depois há uma prática. Mas que depois tu chamas a polícia. Há uma prática, não é? Há muitas decisões para políticas. Já não há prática nenhuma. Houve uma declaração, houve uma queixa e o Ministério Público foi investigar. Se há uma prática. Não. É que a questão é essa. Mas eu não quero, mas a queixa diz respeito à declaração em si mesma. É sim, que é crime de ódio. Mas há declarações políticas que são, por exemplo, aquela decisão política de fazer um pavilhão em Caminha. Vocês se lembram disso? Uhum. A polícia também foi lá investigar. Mas isso são negócios em que há um rastro de mails e não sei o quê. Decisões políticas. Em que se Antes de ouvirmos o resto, o argumento do Ricardo Araújo Pereira é simples. Portanto, o Ricardo Araújo Pereira está a falar da construção de um pavilhão, facto consumado, para palavrinhas ditas que, eventualmente, na cabeça de algumas pessoas podem indiciar discriminação perante a lei. Palavrinhas e perspectiva de se violar a lei. Uma coisa é um facto consumado, em que temos um pavilhão que pode gerar suspeitas do ponto de vista judicial, da legitimidade da sua construção, da utilização legítima de dinheiros públicos para essa construção. Isto é uma coisa. É um facto consumado, já aconteceu, vamos ver o que é que aconteceu, há indícios de que tenha sido cometido um crime num ato consumado. Outra coisa completamente diferente é os meus amigos pressuporem uma discriminação perante a lei por palavrinhas. São duas coisas distintas. Agora vamos investigar crimes que não aconteceram. Vamos lá meter as coisas em cabeça. A liberdade de expressão deve ser plena e, como sabem, os representantes políticos estão particularmente protegidos na utilização da sua liberdade de expressão para a representação dos anseios do seu eleitorado e até de outras pessoas que não são o seu eleitorado, porque o Presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, seguramente que vai receber preocupações ao longo do seu mandato de pessoas que não votaram nele, mas que querem, no fundo, as suas reivindicações atendidas, até porque quando uma pessoa vai a uma Assembleia Municipal dizer alguma coisa, ninguém lhe pergunta em quem é que votou, não é? Tem reivindicações e vai lá fazê-las na medida do possível. Agora, os meus amigos estão a comparar um facto consumado que levanta suspeitas com o facto que os meus amigos acreditam que vai ser consumado, que é discriminação perante a lei, coisa que não aconteceu. O que Rui Cristina disse, e de forma muito clara, foi: em primeiro lugar estão os albufeirenses que pagam impostos, em segundo lugar estão estas comunidades que, em média, segundo algumas estatísticas que eu já apresentei ao longo dos vídeos deste canal, tendencialmente temos, por exemplo, se não me falha a memória, 50% da população da comunidade cigana vivia em habitação pública e, portanto, tínhamos, por exemplo, uma sobre-representação desta comunidade no recebimento do RSI. E, portanto, uma coisa é dizer, se há albufeirenses que pagam impostos, também há ciganos que são da Albufeira e que pagam impostos, não tenho dúvidas nenhumas disso. E se isso acontece, os meus amigos podem ficar descansados. Agora, há um determinado comportamento promovido por uma determinada comunidade que tendencialmente tem comportamentos à margem da lei. Falo, por exemplo, o casamento de menores, que nós sabemos perfeitamente que o casamento de menores não é um padrão generalizável em Portugal. É um padrão de uma determinada comunidade. Da mesma forma que há e tal em Portugal, que ainda para mais, e vou dar um exemplo muito mais simples, em Portugal a sua gastronomia tem muita carne de porco. Muita, em vários pratos e são bastante agradáveis, diga-se de passagem, abençoada a gastronomia portuguesa. Mas há uma comunidade que não come essa carne. E, portanto, isso é um padrão dessa comunidade. Podem ser padrões bons, podem ser padrões maus, e depois as críticas valorativas ficam para cada um, mas eu, da minha parte, considero que casamento infantil não deve acontecer. E não deve acontecer, mas é um padrão de uma determinada comunidade, não é um padrão do país.
Se calhar comer pratos portugueses é um padrão do país e podem encontrar padrões negativos. Olhem, por exemplo, as pessoas serem bastante acomodadas em Portugal. Isso é um padrão que nós assinalávamos sobre os portugueses, que é as pessoas votam no mesmo, e o símbolo maior disso foi, por exemplo, lembro-me do vídeo do Sérgio Tavares em que ele entrevista uma senhora mais velha, em que ela diz, sim, isto realmente precisa de uma mudança, mas não vai ser por mim que vai acontecer. Aqui tem um padrão negativo que parece generalizável ao país, apesar de que isso hoje em dia parece estar a mudar, pelo menos do ponto de vista político. Mas percebem o que eu estou a dizer? Há padrões em comunidades e há padrões no país. Nós apontarmos esses padrões para dizer essa comunidade não se comporta de forma adequada e, portanto, vai receber de forma adequada aquilo que merece e vai-lhe ser retirado aquilo que não merece, porque em primeiro estão as pessoas que pagam impostos. Se o meu amigo é dessa comunidade e paga impostos, pode ficar descansado. Não é consigo. É fácil de perceber, não me parece que haja aqui dificuldade. Vamos ouvir o resto. Justifica uma busca. Agora aqui, o crime a haver crime, a própria declaração é uma declaração racista. Em si mesma. Sim, eu não chamas o Ministério Público. Pode ser um exato... indício de crime no sentido em que pode haver decisões da Câmara, decisões do Executivo Mas camarário. a queixa alega isso? Problema, não sei se alega, eu estou só a pôr a hipótese. A queixa não alega nada disso. A queixa daquilo que eu li é baseada nas declarações simplesmente do Presidente da Câmara Municipal. Nessas declarações, o Presidente diz que não... Sim, que não vai dar casas enquanto portanto, não pagarem as rendas da casa. Decisões políticas... Dizes tu? Ou mas seja, estão as decisões. Não. Mas tu queres que o Ministério Público vai preventivamente... Eu não quero nada. Eu só estou a levantar a questão. Nunca seria... Mas não é... Não, pode ser o Ministério... Mas eu acho problemático. Ou seja, certamente problemático. Tendo em conta que a questão grave em si são a declaração. Mesmo que ele não tenha prejudicado efetivamente ninguém, aquelas declarações não são aceitáveis. Ao mesmo tempo, aquelas mas não chamas a polícia. Umas declarações não levam a buscas. Certo? Mas o problema é esse. É que o que leva a buscas são atos. Obrigado. Eu não estava à espera de dizer isto, mas obrigado, Pedro Mexia. Caramba, está resolvido. O que leva a buscas são atos, não são declarações. Vamos partir do pressuposto que agora vai um áudio para a internet de alguém. Esse áudio diz, eu vou matar aquele gajo. E vocês pensam, caramba, isto é um problema. Mas depois, quando contextualizado o áudio, sabemos que esta pessoa que fez esta declaração está a jogar Call of Duty. Ou seja, ele disse realmente isso, mas não se vai concretizar, ele não vai matar ninguém, a não ser no Call of Duty. Percebem o que eu estou a dizer? Uma coisa é vocês fazerem declarações em abstrato e dizerem há uma comunidade que tem determinados comportamentos condenáveis e em primeiro lugar vão estar as pessoas que pagam impostos. Ponto. Se o meu amigo é da comunidade e paga impostos, pode ficar descansado. É só ouvir as declarações até ao fim. Não é consigo. Se paga impostos, deixe-se estar sossegado. Não é consigo. Paga a renda. Não tem nenhuma renda em atraso. Paga impostos. Está tranquilamente a trabalhar. Não é consigo. O meu amigo pode ficar descansado que isto não é um tema para si. Pronto, acabou. E portanto, nós ouvirmos este áudio de uma pessoa, eu vou matar aquele gajo, e depois o áudio é contextualizado e esta pessoa está a meio de um jogo de Call of Duty, temos aqui um problema. Portanto, uma coisa é a concretização de atos ou indícios, enfim, de que, sei lá, no caso desta situação, o Presidente da Câmara disse isto, e ele agora passou uma lei que diz que qualquer pessoa da etnia cigana não vai receber casas do Estado ou não tem qualquer apoio em detrimento de outras pessoas. Já houve algum diploma que passou a dizer isso? Houve algum projeto de lei que passou, alguma coisa do género, um requerimento, uma moção, um rei que vos parta a todos? Não houve. E, portanto, se não houve, não há qualquer indício de que vá ser cometido um ato ilegal. É evidente que se houver indícios de que alguém vai matar outra pessoa, se calhar é boa ideia intervirmos e impedir que isso aconteça. Mas não há um mínimo indício, a não ser palavrinhas de que uma comunidade não gostou. Vamos ouvir apenas mais uns segundos. Certo, mas aquilo que parece, deste caso, mas o problema é quando tu estás a criminalizar o discurso, não estás a criminalizar atos, estás a criminalizar palavras. Estás a criminalizar, e aqui, estás a criminalizar mas o discurso indicia atos. Mas não indicia nada. Indicia porque o Presidente diz que não vai dar casas. Não vai dar casas. Não vai ou não. Mas isso já foi em novembro. Eu percebo o ponto do João Miguel, que é nós tendemos a achar isto menos problemático porque se tratar do Chega, mas tem que se pensar nisto em abstrato. Em abstrato, pôr a polícia no encalço de declarações políticas, a não ser que haja uma queixa concreta de que a família tal, a pessoa tal foi prejudicada. Ou que há uma determinada lei que é inconstitucional, que é ilegal, que é não sei o quê. Depois, lá está, embandeiramos a arco outra vez com a que bom, menos um tipo a dizer estas coisas. Mas estas coisas depois entram nos nossos hábitos políticos e chama-se a polícia por coisas ditas em assembleias municipais. É isto que as pessoas têm que compreender. Estamos a falar em abstrato de declarações políticas, não houve qualquer
qualquer ação imputável ao Presidente da Câmara de Albufeira de que tenha discriminado alguém pela sua cor de pele, não há qualquer indício de que isso tenha acontecido, cor de pele, o que quer que seja. E, portanto, a questão que tem que acontecer, a discriminação que tem que acontecer é simples. Eu já falei sobre a questão, no caso da etnia cigana não é disso que estou a falar, mas quando olhamos para a questão da imigração, eu acho que tem que haver uma discriminação pelo menos, que é os nacionais que estão cá a pagar os serviços públicos e os que acabaram de chegar que não têm direito obrigatoriamente a eles e que têm que contribuir para ter direito a eles, porque ninguém tem que andar a pagar os serviços dos outros. Mas isso a única coisa que eu estou a dizer em abstrato é o seguinte: vocês compram um iPhone, eu não tenho direito ao vosso iPhone até que pague pelo meu iPhone. Ponto, acabou. Isto é uma discriminação, que é, os meus amigos pagaram, têm direito ao vosso iPhone, pagaram por ele, pagaram a quem o fez, a quem o vendeu, a quem o publicitou, etc. E eu não paguei, eu não tenho direito ao vosso iPhone. Isto é uma discriminação, que é uma discriminação, os meus amigos contribuíram, houve quem não tivesse contribuído. Sobre a questão da imigração, já falei disto até à exaustão, não acho que valha a pena falar neste tema. Como não há qualquer indício de que qualquer pessoa tenha sido discriminada depois destas declarações, não há uma queixa, não há uma família que tenha dito, espera aí, que eu comporto-me em condições, pago impostos, a renda está paga em mais do que paga, nunca tive um atraso e de repente estou a ser discriminado perante a lei. Não aconteceu. Não aconteceu. E, portanto, as declarações, pelo que sei, foram feitas em novembro. Depois de novembro não houve nenhuma discriminação e, segundo sei, antes também não, porque o Sr. Presidente da Câmara, Rui Cristina, não foi acusado nem condenado de nada, segundo tenho ideia. E, portanto, desse ponto de vista, não há um antecedente criminal, não há uma queixa feita, não há atos consumados, há palavrinhas. E se querem criminalizar palavrinhas, os meus amigos vão entrar por um caminho muito perigoso, mas a maior parte dessas pessoas sente-se à vontade para entrar por esse caminho. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.